Mais um programa Igreja Presente, chegando para você que está acompanhando a Rede Século XXI. Estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo com o cardeal Dom Odilo Peluschere, que é arcebispo dessa arquidiocese. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui em mais um programa Igreja Presente. É com muito prazer, eu saúdo todos vocês também, mais uma vez, temos a oportunidade de conversar. E hoje, dia 15 de novembro, data nacional, data da República. O que significa República? É um momento onde nós sabemos que existe a democracia, onde existe um povo vivendo, um povo com esperança, um povo querendo uma situação de um Brasil melhor, um povo que sabe que tem os seus governantes, é um povo que sabe que precisa ajudar esses governantes e não só reclamar. E é isso que eu queria saber do senhor, Dom Odilo. Pois é, você me devolveu a pergunta. Então. Como é que a igreja está vendo a situação do Brasil? Porque a igreja deve estar preocupada com a situação do Brasil, com a situação do povo, com a situação do pobre, do carente, das pessoas que estão sofrendo com isso. Porque se nós formos parar para pensar, Dom Odilo, muitas pessoas estão sofrendo com a situação atual do Brasil. E eu tenho certeza que a igreja está de olho nisso. É evidente que toda a situação pela qual passa o Brasil, a crise política, a crise econômica, toda essa situação traz reflexos muito concretos na vida das pessoas, e sobretudo as pessoas mais pobres, que são as primeiras a perder o emprego, são as primeiras a sentir o dinheirinho mais barato, isto é, o dinheiro que perdeu o valor, né? Se com R$500 conseguiam fazer alguma coisa, agora com esses mesmos R$500 faz muito menos. Portanto, a crise se abate imediatamente sobre as camadas mais pobres da população. E isso, naturalmente, é complicado, e a Igreja está, sim, preocupada com essa crise, os reflexos da crise sobre a população. Mas o que é importante nessa crise é que haja justamente uma grande participação da população no debate, na reflexão, também através dos meios de comunicação, as organizações da sociedade. Nesse momento ninguém está acomodado, nem deve estar acomodado. E isto é a república. República vem do latim, quer dizer coisa pública. O que é coisa pública, isto é de todos, né, de toda a população, interessa a toda a população. Todo mundo deve participar da reflexão, do debate, da busca de saídas. E no Brasil isso está acontecendo de maneira um pouquinho dura, de maneira, né, ainda desajeitada, muitas vezes eu diria um pouco, né, um pouco rude até, né, porque não estávamos acostumados a um debate aberto e onde se falam as oposições, né, e onde muitas vezes precisa aprender a manifestar o seu pensamento, mesmo de não concordância, sem desprezar o interlocutor, sem xingar o interlocutor, sim, sem achar que o interlocutor é o diabo porque ele não concorda comigo. Olha, num espaço democrático, a gente precisa ter a coragem de falar. E muita gente está tendo a coragem de falar. Às vezes, coragem até demais, né? Fala até que não deve, né? Muito. Pois é, mas em todo caso é um momento de amadurecimento da sociedade e da democracia, da república, isto é, onde aquilo que interessa a todos, de fato, tem a participação de todos. Isso é importante, é sofrido, né? É uma crise de crescimento, uma crise de amadurecimento. Mas eu acredito que depois desse período de sofrimento, o país sai mais amadurecido. É importante que as instituições democráticas se purifiquem, que elas aguentem firme, porque isso dá credibilidade às instituições. E isso dá confiança depois da população nas instituições. E esse é um processo duro, difícil, passa muitas vezes pelo fato de ter que levantar o tapete e ver quanta sujeira que tem debaixo do tapete e encarar, temos que limpar essa sujeira, né? Ou então de ter que lavar roupa suja em casa mesmo, né? De debater sobre as sujeiras, né? Isso é importante que se faça. E para que também as instituições democráticas sejam purificadas e tenham depois maior
digamos, tenha maior confiabilidade da população. O contrário disso, o que seria? O contrário disso seria ditadura. Quem é que quer ditadura? Já vivemos isso. Onde se diz, ninguém mais fala, ninguém mais debate. Aqui todo mundo marcha conforme a ordem que vem do ditador. Sim. O ditador, justamente, ele dita. Ele impede a reflexão, o debate, ele dita. Então, de fato, ninguém quer uma democracia, né? Outra alternativa seria a anarquia. A anarquia, que é a confusão total, onde ninguém mais respeita nada. Não respeita instituição nenhuma, não respeita autoridade nenhuma, não respeita lei nenhuma. E o que acontece na anarquia? Acontece que o triunfo do mais forte, o triunfo do prepotente. E aí a violência é inevitável. Pois é, nós não queremos nem ditadura, nem anarquia. Nós queremos democracia, uma democracia amadurecida. E, ao mesmo tempo, esse mesmo povo amadurecendo, crescendo, nós estamos a 1 ano das próximas eleições, Dom Odilo. Vereadores, prefeitos de vários municípios do nosso Brasil vão ser escolhidos. E o povo pode ir ajudando para essa república ir acontecendo, para que o Brasil comece a sair da crise, escolhendo bons prefeitos, escolhendo bons vereadores. Independente de quem seja, como sempre a CNBB, a igreja não vai dizer, olha, vote naquele candidato ou vote naquela candidata. Mas ela pede, pesquisem, olhem, busquem. O caminho é esse, um dos caminhos, Dom Odilo. O senhor acredita nisso também? O que sempre tem sido dito, e nós certamente continuaremos a dizer, né, que a população participe ativamente da vida política, o debate, depois o uso, o direito do voto, bem usado, e eleja candidatos idôneos, candidatos capazes, honestos, principalmente. Honestos, candidatos que tenham senso político também, que saibam justamente trabalhar a questão pública, né, que interessa a todos, com jeito, né? A política também é isso, é o jeito de fazer bem, né? O jeito de negociar, de ajustar o caminho, onde naturalmente não pode um simplesmente bater no outro, eu ganhei, né? Não, tem que olhar, bom, quem perdeu continua cidadão também, né? Então precisa atender o bem comum. Não, Odilo, deixa eu aproveitar aqui eu estou olhando aqui para o meu caderno. No programa passado nós falamos sobre o sínodo sobre a família, né? E as pessoas que estão em casa ficam ali falando o seguinte, faltou um assunto, faltou aquele assunto, faltou aquele outro assunto. E muitas pessoas falam sobre os recasados, as pessoas que estavam num casamento e de repente se envolveram numa segunda união. E muitos ficaram com dúvidas. A igreja libera, não libera, aceita, não aceita. Não sei nem se são essas palavras, mas eu estou usando as palavras que o povo usa, Dom Odilo. A igreja vai aceitar, a igreja não vai aceitar. Esse encontro dos bispos, onde o Papa escutou o que eles falaram, ajudou, melhorou? Como é que funciona tudo isso, Dom Odilo? O que a igreja tem a dizer sobre esse momento, sobre o que foi refletido lá no encontro, no sínodo sobre a família? Eu acho que já foi bastante divulgado, né, o que foi dito sobre isso, né? Naturalmente, desde o início do sínodo, o Papa disse, olha, não está em jogo a doutrina sobre o casamento, não está em jogo a doutrina sobre a indissolubilidade do matrimônio, sobre o divórcio, isso não está em jogo. Ou que o casamento seja, de fato, entre um homem e uma mulher, não entre duas pessoas do mesmo sexo, isso não está em discussão, não estava em discussão. E, portanto, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Casamento entre um homem e uma mulher. Esta é a forma como a Igreja Católica, o cristianismo, de fato, entende o casamento. O sínodo falou muito e apontou muito para a necessidade de uma boa preparação para o casamento. Uma boa preparação para o casamento, que o casamento não seja simplesmente um momento social. Quem quer casar na igreja precisa entender que o casamento da igreja é uma coisa sagrada e, portanto, precisa preparar-se para o casamento religioso por um caminho também de fé, de experiência de fé. Por outro lado, é preciso acompanhar a vida dos casados para que possam cultivar a vida do casamento. Porque se não se cultiva, morre.
Acaba. A planta que não recebe água pode estar bonitinha, mas se não recebe água, morre, né? Assim, o casamento que não é cuidado, não é cultivado, entra a crise e acaba, né? Quantas vezes isso acontece? Então, a necessidade de cultivar o casamento, cultivar a vida matrimonial, continuar a fazer um caminho de fé para poder viver bem o casamento e a família. Agora, em relação às situações dos que casaram de novo, uma vez que já estavam casados na igreja. Bem, existe já um encaminhamento que foi dado pelo Papa Francisco da verificação da nulidade do matrimônio. Se foi nulo, então é preciso mostrar que foi nulo e ter uma decisão que declare nulidade. E aí, então, pode ser realizado o casamento na igreja dessa segunda união, eventualmente. Mas muitas situações não vão ser reconhecidas como nulas porque o casamento era verdadeiro. Bem, a igreja não vai fazer o segundo casamento, né? Porque o casamento permanece indissolúvel. Então, a igreja não vai fazer um segundo casamento como se tivesse divórcio. Não tem divórcio na igreja. E o que faz, então, com os casais que vivem nessa situação? Bom, o sínodo disse, naturalmente, a palavra do sínodo, e o Papa deverá repetir isso, que o Papa João Paulo II já tinha dito, depois do sínodo de 1981 sobre a família. Os casais que vivem em segunda união não estão excomungados. Tem algumas restrições, porque vivem numa situação irregular, né, dentro da igreja, mas não estão fora da igreja. E agora o sínodo, sobretudo, disse de maneira muito forte, participem da vida da igreja, de todas as maneiras como isso é possível. Há muitas formas de participar da vida da igreja. Continuem a participar da vida da igreja. E procurem viver da melhor forma aquilo que vocês agora estão vivendo, uma vez que não dá mais para voltar atrás, né? E então procurem viver da melhor forma. Por outro lado, participem das várias formas de viver em comunhão com Deus e com a igreja. Por exemplo, a oração em comum, a própria participação na missa, mesmo sem ir à mesa da comunhão, mas a participação na missa é uma forma de estar em comunhão com Deus e com a igreja. A oração em comum, a profissão de fé em comum, a escuta da palavra de Deus em comum, a prática da caridade, assim por diante, são todas formas também de comunhão com Deus e com a igreja. Então, em relação aos casais que vivem em segunda união e que talvez não poderão comungar, receber essa sagrada comunhão, não por isso estão fora da igreja, mas são convidados a fazerem um caminho de participação na igreja das muitas maneiras como isso é possível e é isso que a igreja deseja. Bom dia para encerrar o programa de hoje, então, a bênção para todos nós. Então, para todas as famílias e para todo o Brasil, que o Brasil possa resolver, em breve tempo, as suas crises, porque essas crises atingem muito fortemente as pessoas mais pobres, mais socialmente em situação mais frágil, que o nosso Brasil encontre o rumo da solidariedade, da justiça, da paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.